Número suficiente de vereadores para a abertura da nossa sessão. Eu queria convidar o vereador Serjão para fazer a leitura do texto bíblico. Peço a todos que fiquem de pé. Gente, só um minutinho. Pedro, apóstolo de Jesus, voltando-se, viu que o seguiu o discípulo que Jesus amava, aquele que, durante a ceia, se inclinara durante o seu peito e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Ao vê-lo, Pedro disse a Jesus: Senhor, é deste que será? Disse Jesus: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens com isso? Tu segue-me. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o boato de que aquele discípulo não morreria. Jesus não lhe disse que não morreria, mas sim: se quiser que ele fique até que eu venha, que tens com isso? E esse o discípulo que dá testemunho dessas coisas escreves, São João. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas se escrevessem, uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se tinham de escrever. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Agradecer ao vereador Serjão pela leitura do texto bíblico. Convidar o vereador Davi Ismael para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária do 2ª sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 14 dias do mês de maio de 2014, no Salão Maria Ortiz, Palácio Atílio Vivaco, com a presença de 5 vereadores Devani, Marcelão, Max da Mata, Reinaldo Bolão, Fabrício Gandini, a presidência, o mesmo deu por aberto o trabalho legislativo e solicitou o senhor vereador Reinaldo Bolão a gentileza de proceder à leitura do texto bíblico, que leu capítulo 6 de São Lucas, versículo 20 a 23. Vereador Serjão, 153, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória, leitura e deferimento das indicações 2489, 2501, 2509, 2510, de autoria do vereador Neuzinha, Reinaldo Bolão, 2502, 2504, vereador Vinícius Simões, 2508, de autoria do senhor Max da Mata, 25. Na ordem das lideranças partidárias e oradores inscritos, o vereador Vinícius Simões solicitou que fosse transferida à próxima sessão com a mesma ordem, sendo acatada pelo plenário, com encerramento da segunda fase dos trabalhos. O senhor presidente solicitou aos senhores vereadores presente o registro eletrônico do ponto com a presença dos senhores vereadores Davi Ismael, Luizinho Coutinho, Luiz Emanuel, Marcelão, Max da Mata, Reinaldo Bolão, Serjão, Vinícius Simões, Anderson Marinho, Zezito Marlene, presidente Fabrício Gandini. Com a presença de 11 vereadores, com a discussão encerrada, foi mantido o veto por 7 votos sim, 3 não. Veto ao projeto de lei 198/2013, processo 4101, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre o uso do espaço, instalação de painéis, indicadores e empregos. Justificado o voto pelo Davi. Encaminhando pelo autor o veto do total do projeto de lei 223, contido no processo número 4680, de autoria do vereador Luiz Emanuel, que dispõe sobre o reconhecimento no âmbito do município de Vitória do título de Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP. Não havendo mais inscritos e encaminhamento, houve mudança de quórum suficiente. Senhor presidente declarou encerrada a sessão, convidando os senhores vereadores para comparecer à próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 15 de maio, dia da família, às 16 horas, para o qual designou o expediente interno e externo, ordem do trabalho das comissões, o que mais ocorrer, encerrou a sessão às 17 horas. Do que para constar foi lavrado o presente ato, que após lido e aprovado, vai assinado senhor presidente, secretário de mesa e pela redatora de ata, senhor presidente. Consulta o plenário se alguma retificação a ser feita na ata lida. Não havendo, considera aprovada.
Leitura do expediente interno. Leitura do expediente interno. Projeto de lei 154. Ah, Aqui. tá. Tem aí, vereador. Queria economizar papel, senhor vereador. presidente, em razão da Câmara Verde. Ok. Projeto de lei 154, mesa diretora. Projeto de lei 155, prefeitura. Projeto de resolução, altera a redação. Projeto de resolução 5, dispõe sobre a estrutura organizacional. Indicação, autor Reinaldo Bolão, indica instalação de decoração natalina. Vereador Reinaldo Bolão já preocupado com o nosso Natal. Também estou. Vereador Anderson Marinho, indica limpeza da Rua da Coragem. Anderson Marinho, 2534, 2535, 2536, 2537, 38, 2539, 2540, 2541, 2542. Todas estas de autoria do vereador o Anderson Marinho, com destaque para o remanejamento de um poste de madeira que fica na escadaria do Bananal, bairro Santos Reis. Indicação 2542, Luizinho Coutinho, 2543, também de autoria do vereador Luizinho Coutinho, indicação no bairro Inhanguetá, 2544, Devanir, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, todas essas de autoria do vereador Devanir, com destaque para indicação de limpeza e capina na rua Aceu Leixo, próximo ao supermercado Eldorado, bairro Jucutuquara. Indicação 2557, autoria do vereador Zezito Maio, indica com urgência a operação Tapa Buraco. 2558, 2559, 2561, 2562, 2563, 2564, 65, 66, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572. Todas essas do vereador Vinícius Simões. Indica suspensão e distribuição das cartilhas sobre a diversidade sexual na escola, que estão sendo distribuídos aos proprietários, provavelmente devem ser estudantes da rede municipal ou professores. Indicação 2573. Traz só a caneta. Vinte e cinco setenta e três, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, até a indicação de número só um minuto. Até a indicação de número 2614, 2614. Todas essas de autoria do vereador Vinícius Simões. Em destaque, indicação com a liberação de estacionamento na rua Gracianos Neves, professor Baltazar, aos sábados, no horário da Feira Livre do Centro de Vitória. Requerimento de plenário 378. Informações sobre abrigo para pessoas em situação de rua. Requerimento 379. Câmara Municipal de Vitória requer informações referente ao Parque Municipal Mangue Seco. 380. Requer informações sobre o Parque Horto de Maruípe. 381. Requer informações sobre o Centro de Vivência da Terceira Idade de Jardim da Penha. 382. Câmara Municipal de Vitória. Informações sobre o Parque Municipal Gruta da Onça. 386. Vereadora Neuzinha, encaminhando a declaração de comparecimento para justificativo na ausência da sessão do dia 13 de maio. Ordem do dia lida, senhor presidente. Inclua-se no ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, voto de pesar, requerimento de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes, voto de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão. Senhor presidente, queria discutir daqui Vereador. mesmo, só fazer uma reflexão sobre a indicação 2572. Você quer fazer o quê? Então não dá para discutir. Não pode. Eu faço no primeiro projeto a indicação Ok, do vereador Vinícius Simões, 2572, cartilha da diversidade. Ok. Encerrado a discussão,
Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente, nós vamos iniciar o nosso grande expediente com a hora das lideranças partidárias. Com a hora das lideranças partidárias, primeiro liderança... Senhor presidente. Eu vou me manifestar contrário desde já, senhor presidente. Ok, obrigado. Então, vereador, nem adianta. Vereador Max da Mata, pelo tempo de 5 Eu ia minutos. falar outra coisa, mas... PSD. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, Ai, me conta, eu quero. hoje cumpre-me a fala como líder do PSD aqui na Câmara, tratar de assunto político, né? A gente tem visto todas as articulações políticas para o processo eleitoral desse ano, no Estado, as eleições para governador, senador, deputados estaduais e deputados federais. E, recentemente, um grupo de prefeitos fizeram algumas reuniões, na verdade, não foi uma, foram algumas reuniões para discutir o processo político eleitoral no Espírito Santo. Discutir as eleições de 2014, vereador Namichek. Normalmente os vereadores ficam à margem dessas discussões políticas, né? Passam ao largo dessas grandes articulações políticas que têm como alvo os interesses do Espírito Santo. Eu tenho conversado com alguns colegas vereadores aqui da Câmara de Vitória, tenho conversado com colegas vereadores de inúmeras câmaras do Espírito Santo. E como os vereadores são o elo mais próximo de ligação entre o cidadão e os governos, né, municipais, estaduais, em especial os governos municipais e estaduais, como os vereadores são, em quantidade, o maior número de lideranças políticas do Estado, mais de 800 vereadores tem no Espírito Santo, vereador Luiz Emanuel. Eu acho que nada mais do que justo que a gente também participe desse processo de discussão política do Espírito Santo. Os vereadores precisam de se colocar também como protagonistas da discussão política no Estado, que irá definir os rumos do Espírito Santo e também do país. Na terça-feira da próxima semana, eu fui convidado, tenho convidado outros colegas vereadores, esse é um movimento horizontal, não tem presidente, não tem coordenador, não tem uma liderança específica que esteja organizando esse evento, mas é um movimento dos vereadores. E na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, nós todos fomos convidados para um almoço ali no restaurante Castelinho, em Bairro República. Almoço esse que tem sido convidados os vereadores da região metropolitana, região serrana, região sul e Caparaó, né, para que a gente também possa se manifestar com relação ao futuro político do Estado. Então, além desse protagonismo político, que eu acho que os vereadores precisam se colocar e participar dessa discussão, eu vejo com muito bons olhos o debate que traz como tema central a unidade política do Estado. Unidade política essa que garantiu ao longo desses últimos 3 anos e 4 meses, vereador Serjão, investimentos por parte do governo do Estado em todos os municípios do Espírito Santo. Então nós tivemos uma distribuição igualitária dos investimentos do governo do Estado para todos os municípios do Espírito Santo, porque
houve um processo, um sentimento de unidade. Não houve uma disputa política que rachasse ideologicamente, programaticamente, o Estado do Espírito Santo. E isso tem sido bom para o Estado que tem perdido receitas. Isso tem sido bom principalmente para os municípios. Esses sim perderam muitas receitas. Fundap, royalties, e têm sido socorridos pelo governador Renato Casagrande. Graças ao governador Renato Casagrande, muitos desses municípios conseguem respirar hoje e fazer alguns investimentos nas suas cidades. Então, eu comungo da ideia, do tema da unidade política no Estado, que reconduz o governador Casagrande ao governo para a reeleição e que incentiva o ex-governador Paulo Artung, que é uma grande liderança política do Estado, a disputar a eleição para o Senado. Porque o Espírito Santo precisa e merece ter um senador do porte do ex-governador Paulo Artung, o Espírito Santo e o Brasil. Então eu gostaria que os vereadores dessa casa, independente das questões partidárias, ideológicas, políticas, que comungarem da ideia da unidade política no Espírito Santo, que reconduz o governador Casagrande ao governo, incentiva o ex-governador Paulo para o Senado, a participarem desse ato, desse almoço, para mostrar que os vereadores também são protagonistas das discussões e dos embates políticos para as eleições estaduais e federais esse ano. Terça-feira, dia 20, às 12 horas, no restaurante Castelinho, em Bairro República. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Vinícius Simões, tempo de 5 minutos. Vereadores, boa tarde. Boa tarde, presidente, vereadora Neuzinha, as pessoas que nos assistem, a cidade de Vitória. Boa tarde às lideranças comunitárias, estou vendo o Valdenir ali, o Paulinho e alguns outros. Bom, vou falar sobre o Falcão. E é importante que você, morador da cidade de Vitória, saiba da existência do Falcão. O Falcão, se não me engano, é uma das ferramentas, hoje, né, claro, inéditas no campo das relações entre o governo e o cidadão. E nós vemos aí tanta tecnologia, cada dia tecnologia mais nova, e aí essa Câmara de Vereadores, junto com os demais vereadores, todos os vereadores abraçaram essa ideia. E o Falcão hoje é uma demonstração da ousadia, da eficácia dessa Câmara de Vereadores. Para quem ainda não sabe, ao morador da cidade, o Falcão é um aplicativo disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, onde você pode baixar esse aplicativo. Você faz um cadastro depois de baixar esse aplicativo, um cadastro muito simples. E aí, com esse aplicativo, você pode fotografar ou descrever algum problema dentro da cidade de Vitória. Envie esse aplicativo, envie esse problema, essa demanda, para um dos vereadores aqui presentes. Essa demanda vai direto também para a prefeitura. E aí esse vereador que você escolheu para enviar essa demanda, cabe a ele monitorar, acompanhar e mantê-lo informado sobre aquilo que você demandou. Então, cidadão e cidadã de Vitória, é como se não houvesse mais... todas as condições estão sendo dadas, inclusive, para que você possa participar, junto com o Poder Legislativo e o Poder Executivo, da gestão da cidade. Inclusive, quem não mora em Vitória. Às vezes, o cidadão mora em Vila Velha, trabalha na Serra, está passando por Vitória,
observa uma faixa de trânsito de pedestres que está apagada, tira a foto, escolhe o vereador e envia. Isso é uma ação que nos dá orgulho ainda mais, porque assim, as pessoas quando chegam para a gente falam assim, você é político? Eu sou e tenho orgulho de ser. E tenho orgulho de estar na Câmara de Vereadores atual. Porque aqui às vezes acontecem os embates, acontecem os debates, mas nos momentos mais importantes a Câmara se une para o avanço na cidade. Então é importante o morador de Vitória saber desse aplicativo. Se eu não me engano, já são mais de quase 1000 downloads já feitos pelos moradores da cidade. Eu já recebi demandas via Falcão e estou monitorando, encaminhei já à prefeitura essas demandas. Então o morador da cidade precisa saber disso. Os moradores da cidade precisam saber disso. Nós, vereadores, precisamos divulgar isso. Nós, vereadores, precisamos divulgar essa ferramenta tão importante e que consolida o processo democrático local e que aproxima o cidadão da gestão da cidade. Dá condições ao cidadão, ao morador que contribui com impostos, a participar, a informar, a trazer informações para os vereadores, para ajudar na gestão e solução dos problemas da cidade. Então, se a cidade de Vitória hoje possui aí mais de 300 mil habitantes, são 300 mil fiscais. Hoje nós podemos ter 300 mil fiscais. Porque hoje nós somos 15 vereadores, mas esses 15 vereadores muitas vezes não conseguem ter informações de todos os problemas da cidade. Então, a você, morador de Vitória, baixe o Falcão, vá lá no seu, seja o seu celular com o dispositivo Android ou iOS, vai na sua plataforma lá e baixe o aplicativo, e eu me coloco à disposição enquanto vereador, e todos os vereadores aqui também que se colocam à disposição para que você mande as suas demandas e a gente possa, assim, então, contribuir para melhorar a qualidade de vida da cidade a cada dia. Obrigado. Fui eu que apertei esse negócio? Passamos a hora dos vereadores inscritos. Vereador Luizinho Coutinho. Senhor, vou perguntar meu tempo com o vereador Serjão. Vereador Serjão. Não, está presente lá. Nossa liderança. Todo mundo votar. Boa tarde, senhores vereadores. Vereador Luizinho, sempre cordial e gentil na sessão do seu tempo. Muito obrigado, vereador. Gentileza gera gentileza, já diria nosso Raimundo de Oliveira, queridíssimo. Vereador Max da Mata, eu ouvi atentamente vossa fala aqui e concordo em gênero, número e grau que o vereador, que é o representante popular mais próximo do povo, não pode nunca se ausentar das discussões políticas, sejam elas em quais níveis forem. Porque na hora que o presidente da República, o candidato a presidente da República, o vereador Namchek, quer o votinho dele, quem está ajudando lá na ponta é o vereador, fazer o convencimento, contato com a comunidade. Então, nós somos a mola mestra da democracia. E o vereador precisa, sim, ser valorizado sempre. Portanto, essa discussão é de suma importância. E, vereador Davi, nós não podemos ficar fora dessa discussão. Eu quero parabenizar o vereador Max, que está ajudando na mobilização, e dizer para Vossa Excelência o seguinte: vereador Vinícius, esse almoço que está sendo marcado para terça-feira não é um almoço do vereador Max da Mata, nem do PSB, é um almoço dos vereadores. Tem vereador em todo canto desse estado se mobilizando para que isso acontecesse. Vereadores em Venda Nova, vereador em Vitória, vereador em Viana, vereador na Serra, vereador em Guarapari. Então, vamos prestigiar, vamos deixar
as vaidades de lado, porque isso não tem dono. Eu estou trabalhando também, espero que aqueles que acreditam na unidade, aqueles que querem o bem desse Estado, aqueles que acreditam que a gente possa seguir de mãos dadas, esses todos estão trabalhando para que isso aconteça. Então, eu reforço, vereador Marcelão, vereador Bolão, o convite para que a gente possa almoçar junto. Até vai ser um momento de confraternização, nós vamos estar encontrando vários companheiros aí do interior afora. Eu espero que todos nós estejamos lá para nos encontrar. Pois não, vereador Marcelão? Vereador, eu sinto muito honrado pelo convite, mas queria dizer a Vossa Excelência que infelizmente não vou poder participar, que está no horário do meu trabalho. Sim. Então não. Mas no horário do almoço. Pode fazer a justificativa lá para mim. Meu horário é muito curto, vereador. Eu tenho horário de 30 minutos de almoço e aí fica apertado para mim. Mas pode me justificar lá. Está compreendido. Obrigado, vereador. Vereadores, eu queria falar também sobre um assunto que envolve a maioria de nós aqui, que é a obra da construção, digamos, da nova Leitão da Silva. Todos nós estamos acompanhando, vendo, passando por ali, é um caminho que quase todos nós transpomos diariamente ou semanalmente. Eu, no meu caso, mais de uma vez por dia, que é o meu caminho de casa aqui para a Câmara, via Leitão da Silva. Então, estou sempre passando ali e estou vendo a importância daquela obra, mas toda obra, ela causa algum transtorno. Já diria o ditado popular, vereador Namichek, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Portanto, não tem jeito, né, Paulo, de fazer uma obra daquele vulto, transformando onde é um valão em 3 pistas ida e vinda, com ciclovia, toda urbanizada, que vai trazer uma valorização enorme para aquela região, vai aumentar o fluxo de veículos, dar maior fluidez ao tráfego, maior mobilidade urbana, sem que alguém pague um precinho por isso. Mas eu tenho visto, acompanhado de perto a obra, estão sendo feitos todos os esforços no sentido de minimizar os efeitos negativos da obra. E vereadora Neuzinha, só um minutinho, eu fui chamado pelos comerciantes daquela região, agora há 2 dias atrás, a respeito de umas modificações que foram feitas no trânsito ali, aquele fechamento da entrada de Gurijica, que está afetando negativamente o comércio. E eu consegui mobilizar o engenheiro responsável pela obra, para que ele possa se reunir com os comerciantes e ouvi-los, porque quem está ali, vereador Neuzinha, é que sabe onde o problema está melhor. E agora, nesse momento, está tendo uma reunião lá no local, com os comerciantes, com o representante da obra e com uma representação de moradores, para que possa os moradores e os comerciantes dialogar com o responsável pela obra para tentar buscar minimizar os efeitos da obra naquela região, naquele comércio. Pois não, vereador Neuzinha? Queria parabenizar a Vossa Excelência pela fala e dizer que teve uma reunião dos comerciantes, né, eles nos procuraram, então nós tivemos uma reunião com o governo do Estado, representação do governo do Estado, secretário estadual, inclusive, Fábio Tancredi, o pessoal da obra, e depois ficaram de ter outras, avançarmos na discussão. Mas e nós sabemos, realmente, não existe como, né, sentar numa mesa e almoçar sem fazer uma bagunça na cozinha. Mas o que nos impressiona é que a comunidade de Consolação fizeram pesquisa com os comerciantes da Leitão da Silva, mas os comerciantes com muito carinho, com muito respeito, que não são moradores. Agora, a nossa comunidade de Consolação, onde hoje ela é um corredor de passagem ligando Marechal Campos com a Leitão da Silva, que vai ter um impacto muito forte de carro, de trânsito ali. A gente sabe que isso é o progresso, é o preço do progresso, porém, ainda não sentaram com a comunidade e continuam liberando alvarás para várias empresas que estão colocando carro na rua, na Desembargador Gilson Mendonça, uma rua que está sem nenhuma sinalização, e não há uma comunicação, e nós vamos inaugurar o CEMEI com 550 crianças, não temos calçada para as crianças. Então, assim, eu acho que precisa se conversar com aquela comunidade melhor.
né? Estão preocupadas, lógico, com o comércio eles têm que vender, tem tudo isso a gente está compreendendo. Mas depois, quando a obra sair, os moradores vão ficar com o impacto ambiental, o impacto de trânsito que está ali, e hoje o nosso clamor é uma audiência pública na comunidade de Consolação, com SEDEC e CETRAN, que eu quero contar com o apoio de Vossa Excelência. Sempre contou e sempre contará, vereadora Neuzinha. Temos que realmente discutir. Eu acredito que apesar de aumentar o número de pistas, o projeto direciona para uma humanização daquele local, que hoje nós temos um valão, um cheiro horroroso vazando ali, atrapalhando aquela comunidade, aquele comércio todo. Nós não teremos mais isso e, com certeza, todas as precauções com o cidadão serão tomadas, porque se nós não entendermos que a cidade é para as pessoas viverem bem, para os cidadãos, e enxergarmos as pessoas como meros pedestres, nós nunca teremos uma cidade urbanizada. As melhores cidades do mundo para se viver foram onde foram adotadas práticas a partir desse conceito, do morador cidadão, o foco no morador, e não foco no veículo. O veículo é um instrumento para o morador se locomover de lá para cá, daqui para lá. Mas o principal elemento de uma cidade é o morador. Então, nós temos que estar preocupados com a segurança do morador, como é que ele vai transpor aquela avenida, qual o cheiro que aquela avenida tem, se tem ciclovia, se não tem, como é que se está com jardim, está com árvore, tem sombra. Então, isso é muito importante. Mas, falando rapidamente sobre o comércio, eu estava discutindo com um grande planejador urbano sobre o futuro da cidade de Vitória, e eu vejo claramente, senhores vereadores, que o futuro da nossa cidade, nós não temos espaço para colocar indústrias, grandes indústrias. Nossa vocação é uma vocação de serviço, principalmente ligados à área de turismo. Nós precisamos incentivar a nossa cidade para o turismo, cada vez mais investir no turismo. Por que é importantíssimo investir no turismo? Porque quando você investe no turismo, o primeiro a ser beneficiado é o morador da cidade. Você tem que fazer uma cidade boa e bonita. Quem vai se beneficiar primeiro? É o cidadão da cidade. Depois, isso vai acabar. É tão boa que pessoas de outros lugares vão querer vir aqui conhecer. E outras pessoas virão, trarão dinheiro, movimentarão a economia, gerarão empregos. Turismo é a atividade que mais emprega no mundo. Recentemente eu fiz uma viagem para uma ilha ali no Caribe, no navio. Cheguei lá, uma ilhazinha, chama Nassau, capital das Bahamas. Excelência. Um país que tem 200 mil habitantes, menos que a população de Vitória. Já vou encerrar. Não, lá é cimento Nassau. Mas o vereador Davi, na ilhazinha de Nassau, param por dia de 3 a 7 transatlânticos. Cada um, em média, com 3 mil passageiros que descem e consomem naquele local. Aqui em Vitória, nós temos 3 a 7 por ano, lá é por dia. Então, nós temos que investir muito nisso, gente. O próximo vereador inscrito, o vereador Anderson Marinho. Por tempo de 10 minutos. Senhor presidente, queria só manifestar que Vossa Excelência fica muito bem aí na cadeira do presidente. Obrigado, Excelência. Ei, Marcos, desliga, faz logoff aí no meu computador aí para eu poder acessar o campeonato, por gentileza. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente. Senhores vereadores, o Senado dá um grande passo no reconhecimento dos negros, da história da escravidão, onde, no dia 13 de maio, se celebrou os 126 anos, vereador Luizinho, da abolição da escravatura. Onde o Senado dá um passo, vereador Luiz Emanuel, importante
no que tange a reserva de vagas em concurso público. Avanço esse que me estranhou e, infelizmente, o prefeito da cidade vetou um projeto onde, no dia 20 de novembro, ser feriado na cidade de Vitória. Seria um reconhecimento, vereador Luiz Emanuel. Vários estados, vários municípios, Rio de Janeiro, Bahia, reconheceram uma parte, vereador, o que os escravos, que os negros fizeram para esse Brasil. E fazem até hoje. E tem pessoas diversas, em altos escalões, que representam bem o próprio Joaquim no Brasil, o Barack Obama. Então, por que não reconhecer? Tem vários feriados na cidade de Vitória, alguns irrelevantes. Será que o dia 20 de novembro, será que ia ter um protesto contra o dia 20 de novembro? E aí, as mesmas pessoas que, onde os bacanas, chamados os procuradores do Executivo, no último projeto de lei, entraram com a DIN, que era dos 30% do concurso público. E o presidente dessa casa, e aí eu parabenizo, Gandini, reapresenta o projeto para igualar o que foi aprovado no Senado, de 20%. Vereador Vandes, Vossa Excelência me dá uma parte? Só uma parte. Queria cumprimentar Vossa Excelência pela sua fala, mas eu me recordo bem que o vereador Elias Tavares, ele fez um projeto de lei nesta casa, propondo 30% de cota. Aprovado, foi vetado pelo prefeito João Costa na época, que apresentou um projeto de lei de 20% de cota, foi aprovado e sancionado. E o Ministério Público vetou, cancelou essa questão dos 20% da cota. Eu me recordo bem disso. O que nós queremos é a ascensão de oportunidade. Porque se olharmos na saúde, se não fosse esse projeto aí, que eu não sei ainda se é bom ou se é ruim, do governo federal, dos cubanos, mas eu nunca fui atendido por um negro na área médica. Será por quê? Porque os negros não têm capacidade de estudar medicina? Meus nobres vereadores. Os negros não têm capacidade de sentar e ser um doutor, ser um médico, ser um especialista? É muito me estranho. Mas por quê? Se buscar na raiz as percas. Ô, Clesionano, eu vou tacar fora. É isso que nós queremos. É um reconhecimento do Executivo. E aí, quando esse projeto chegar nessa casa, eu faço coro, eu peço aos vereadores que não possamos acompanhar o prefeito. Precisamos dar um valor à negritude, do entendimento, no mínimo reparar o que já está acontecendo. Temos que parar com, ou me parece uma atitude meio preconceituosa. Eu perguntei ao procurador, ele falou que não sabia do despacho que tinha feito. Isso é uma vergonha! Saí agora do gabinete do prefeito e me deparei com o procurador Gandini. Ele falou que não sabia do despacho. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É da onde esse procurador, vereador? É da cidade de Vitória. Vossa Excelência sabe, não precisa perguntar. Vergonha mesmo, vereador. Isso é uma vergonha. Então, me parece uma atitude meio preconceituosa. E aí, eu me fico a pensar... Vereador.
e imaginar, assim, até quanto tempo vamos institucionalizado esse preconceito. Várias jurisprudências, não foi uma, foi várias. E me dizer e falar que não sabia que tinha jurisprudência? Ou será que foi um voto político? Ou será que foi um voto político, munícipe? Esse vereador aqui é o único negro dessa casa. Temos vários secretários que não são negros. São bons profissionais, não são ruins. Mas tem bons negros também que poderiam estar em alto escalão ou primeiro escalão. E aí eu fico olhando para a Grande Maruípe, para a Grande São Pedro, para a Grande Goiabeira, bairro da Penha, São Benedito. Eu fico olhando esses bairros onde predomina a negritude. Onde predomina a negritude. Aí eu fico a imaginar. Será que se fosse o inverso do poder econômico, as coisas não seriam de outra forma? E eu, quando a deitar, eu falo com meu filho e fico a imaginar o quanto é difícil ser vereador na cidade de Vitória. O quanto é difícil quebrar um sistema que, mesmo sendo bom, o que vale é a política. Um procurador da cidade, da capital, dizer que não conhecia a tal matéria, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A parte, vereador. Eu dou, Vossa Excelência. Só perguntar, eu não entendi exatamente. Quem propôs a ação de inconstitucionalidade foi o Ministério Público, ok? A Câmara, ela, inclusive, defendeu a lei, apesar dela não ser lei de iniciativa da própria casa, mas a gente fez a defesa, a casa que fez a defesa, até porque todos os vereadores votaram e aprovaram a lei, à época, né? Eu não entendi a parte que... Por que a Prefeitura não fez? É o dia 20 de novembro, é o feriado. 20 de novembro. Quando eu falei do procurador, é referente ao 20 de novembro. Então, vereadores, eu peço apoio. Acho que o prefeito perdeu uma oportunidade grande de avançar nessa classe. Até porque não é muita coincidência, justamente nessa classe, que é onde fez a diferença para a tão sonhada mudança que a cidade... Em algumas áreas estamos enxergando os traços, mas em outras áreas não enxergamos os traços. Justamente nessas áreas que está a negritude mais que a gente consegue enxergar, nobres vereadores, a negritude. E é essa resposta que nós recebemos da cidade. Infelizmente, é essa a resposta. Da cidade não, do poder público. Excelência, já acabou o vosso discurso? Eu queria aproveitar para lhe apartear. Ele dou. Pode ser? Vereador, eu quero comungar com o desabafo de Vossa Excelência, nem em relação ao poder público não, porque o veto ainda chegará aqui, pelo que eu estou entendendo, para ser discutido e apreciado por essa casa, não é isso? O veto ainda não está em pauta. Vossa Excelência está na hora dos oradores falando sobre o veto que ainda vai chegar. Está consagrado o veto do prefeito ao projeto de lei que institui dia 20 de novembro como um feriado no município de Vitória. Pois bem, eu acho que esse discurso sobre a questão do preconceito, ele tem uma profundidade um pouco maior, e eu quero concordar com Vossa Excelência em que a gente possa fazer esse debate no momento adequado, quando o projeto chegar aqui, o veto, e Vossa Excelência pode contar comigo. É um debate que eu faço questão de fazer. Obrigado, vereador. Encerrada a hora... Ainda na fase dos oradores inscritos, vereador Zezito Maio. Ausente, vereador Marcelão, pelo tempo de 9 minutos. Dez minutos.
Boa tarde a todos e a todas. Vereadores, vereadora Neuzinha. Eu quero aqui, vereador Anderson Marinho, desde já, aos parabéns pelo seu discurso. Vossa Excelência pode contar com o voto desse vereador aqui para estar derrubando esse veto. Assim como esse vereador, acho que outros vários vereadores aqui também vão derrubar esse veto. Você pode ter certeza disso. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que tenho muitos amigos negros que realmente, para ser doutor nesse país negro, está aqui o doutor Gustavo Pimentel, esposo da nossa colega Luciana aqui da plenária, um dos grandes ortopedistas desse estado, doutor Larico, um dos grandes ortopedistas também desse estado. No meu gabinete tem lá o negro, sociólogo, administrador, que é o Felipe, a Fabiana Matos também, né? Tem vários negros lá no meu gabinete. Então, Vossa Excelência pode contar com o voto desse vereador já. Mas eu vim aqui hoje falar sobre a questão que está difícil viver nessa cidade, que é a questão, vereador Bolão, vereador Nami. Todo dia a gente abre no jornal a questão da violência. Todo dia, vereador Bolão, a gente abre o jornal, está lá, tiroteio, como na porta da escola Aristóteles Barbosa Leão, ali em frente da PAI, a troca de tiros entre o guarda, né? Eu gostaria que, se os vereadores não quisessem ouvir, mas pelo menos falasse baixo, para poder... Vereador Marcelão, me permita só restabelecer. Vereador Fabrício Gandini, Max Luizinho, Devani, Vinícius, Rogerinho, deixa só... O vereador Marcelão gostaria... Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marcelão, eu vou restabelecer 1 minuto a fala de Vossa Excelência. Muito obrigado. Mas gostaria de falar aqui sobre a questão da segurança. No nosso município, vereador Luizinho, os índices em todos os municípios do estado vem caindo. Vem caindo. Só em Vitória, que cresceu do ano de 2012, vereador Davi Ismael. Nosso município de Vitória cresceu o índice de homicídio, vereador Bolão. Isso é uma vergonha. Essa semana agora, nas páginas dos jornais, hoje o presidente da Associação dos Moradores fez um pronunciamento na televisão que os moradores daquele bairro não aguentam mais. Os moradores lá de Santo Antônio me ligaram, pediram para me fazer esse discurso aqui, porque não aguenta mais pela questão de violência no município de Vitória. As câmeras estão citadas aqui, os equipamentos de monitoramento, que a câmera é isso, que a câmera é aquilo. A pessoa sobe na câmera lá, quebra a câmera que está sendo monitorada e ninguém vê, vereador Nami. Lá na ponte Ayrton Senna, está quebrada há mais de 20 dias. Há mais de 20 dias está desligada. A senhora hoje me ligou chorando, pediu para nem citar o nome dela, que foi assaltada, levaram tudo dela, e foi lá, fez a reclamação no 56, a Câmara está desligada. Né? Quero fazer aqui um apelo ao vereador Nami, ao Toninho, que está sempre aqui, ao Fernando, que leve esse apelo ao prefeito. O prefeito esteve lá no bairro da Penha, disse que ia colocar uma viatura lá na Ponte da Passagem. Até hoje, vereador Luiz Emanuel, está sem câmera, sem viatura, sem um módulo. Eu não torço para isso, mas eu vou ter que fazer igual o presidente dessa casa, o vereador Gandini,
Acho que vou ter que trazer um bolo aqui e cantar os parabéns também, vereador Bolão. Né? Vou aqui dizer o seguinte, deixando esse questionamento aqui, aumentou o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, e a violência está aumentando aqui no nosso município de Vitória. A Guarda Municipal está aí com concurso, podendo ser chamado e não são chamados. Deixa aqui meu apelo ao prefeito, que ele possa chamar esses guardas que já passaram no concurso, estão só na espera do prefeito chamar. 400 vagas estão na espera para ser chamada. Muito obrigado. Quero deixar aqui o resto do meu tempo. Vou perguntar aqui ao meu vereador Reinaldo Bolão. É regimental pelo tempo de 5 minutos restantes, vereador Reinaldo Bolão. 5 minutos, vereador. É isso? Senhores vereadores, vereador Davi Ismael, que preside essa sessão, agradecer ao vereador Marcelão por me ceder os 5 minutos restantes, mas eu ouvi atentamente a fala do vereador Serjão dessa tribuna e também a fala da vereadora Neuzinha, numa parte. O vereador Neuzinha e o vereador Serjão se encontram? Não. Mas, vereadores, eu já chamava a atenção da tribuna dessa casa com relação à questão da implantação do BRT na Avenida Leitão da Silva. Falava na ocasião que o BRT, projeto importante no estado do Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória e na cidade de Vitória. Transporte de massa, que com certeza vai resolver alguns gargalos na região metropolitana. Mas chamava a atenção da tribuna dessa casa que a Câmara precisava participar. O vereador Serjão, quando coloca aqui, já foi demandado pelos comerciantes, é vereador de Vitória. A vereadora Neuzinha, quando coloca no seu aparte, é demandada pelos moradores da região próxima a Leitão da Silva. Então, quando chamei a atenção dessa casa, que precisava a Câmara participar, eu fui derrotado. Então, fica aqui o meu alerta, já começou, e acredito que novas demandas virão para essa casa. Mas quero aqui também, senhores vereadores, senhora vereadora, na segunda-feira, vereador Marcelão já falou a respeito da questão da violência, estaremos fazendo aqui às 18 horas uma audiência pública, juntamente com o Sindiúpes, aonde vamos tratar da violência nas escolas municipais de Vitória. Aí eu quero aqui compartilhar alguns dados com os senhores vereadores e quem nos assistem pela TV Câmara, com relação a alguns dados escolhidos pelo próprio Sindiúpes, que nos fornece esse dado. Ocorrências por indisciplinas ou atos infracionais registrados. Nós tivemos em 2011 96 ocorrências, em 2012 262 ocorrências, em 2013 até o mês de junho 90 ocorrências. Então nós estamos em ascendência. A maior preocupação do Sindiúpes é que a maioria dos atos de violência não são registrados por medo ou porque os professores se sentem acuados dentro do ambiente escolar. Aí, vereador Marcelão, nós temos aí um quadro de reserva da Guarda Municipal, que pela Constituição e pela lei orgânica do município, esses guardas são para vigiar os patrimônios, está em defasagem o quadro dos guardas municipais e agentes de trânsito, e precisamos que o prefeito Luciano Rezende, na sua sensibilidade, convoque o quadro de reserva, porque o concurso está na sua validade. Somente nos 3 primeiros meses de 2013, 62 professores desistiram de dar aula por causa da violência. Quando se fala de afastamento por depressão,
síndrome do pânico, entre outras doenças ocupacionais, os casos superam o número de 1.000. Furtos em 30% das escolas do país. Quase 30% dos diretores de escolas públicas do Brasil disseram ter ocorrido furtos a alunos praticados por pessoas da própria escola. No caso dos professores, esse número chega a 16%. Os dados são do questionário da Prova Brasil de 2011, o mais recente divulgado pelo governo federal. Foram ouvidos 56 mil escolas em todo o país. Isso são dados do SINDIUP, ou seja, do Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo. Então, eu quero aqui, senhores vereadores, para encerrar a minha fala, senhor presidente, reafirmar o meu convite aos senhores vereadores, à vereadora, para que nós possamos estar aqui na segunda-feira. Luiz Emanuel, nosso presidente da Comissão de Educação, com certeza vai estar presente, que é um vereador participativo e está preocupado com relação a essa questão da violência nas escolas municipais de Vitória. Então, quero reafirmar o meu convite, vereador Namichek, líder do governo, para estarmos discutindo essa questão aqui. Porque acreditamos que, com o envolvimento de todos os atores, com o envolvimento da Câmara Municipal de Vitória, que é uma casa que discute, que debate os principais problemas da cidade de Vitória, nós vamos estar buscando algum horizonte para que possamos. E acredito que possamos também, vereador Namichek, já fomentar a criação da frente parlamentar contra a violência nas escolas. Boa parte, vereador. Reafirmar o meu compromisso e solicitar, reafirmar o convite aos senhores vereadores para que possamos estar aqui. Pois não, vereador Marcelão? Vereador Balão, infelizmente a parte não vai poder ser concedida. Só, vereador, só para eu acho que eu fui bem complacente, mas, Vossa Excelência, 30 segundos é possível? 30 segundos, okay. Vereador. Agradeço, vereador Balão. É só para dizer o seguinte, vereador Bolão, colocar na sua audiência pública, você lembrar em relação a isso, política pública para a juventude nesse município em relação à segurança, acabou, porque a gestão passada tinha o território da paz, né, e essa política foi acabada. Então, Vossa Excelência lembrar disso na audiência pública. Obrigado, vereador Marcelão, pela parte. Obrigado pela sua generosidade, presidente interino Davi Ismael. Encerrado o grande expediente, nós vamos abrir a ordem do dia. Peço aos vereadores que façam a recomposição do quórum para a abertura da nossa sessão. Da ordem do dia, na realidade. Sessão nós já abrimos. Cadê o... Tendo o número suficiente de vereadores para a abertura da nossa sessão, nós estamos com um projeto da 41ª sessão ordinária, discussão encerrada e a matéria já está em votação. Veto total, projeto de lei 223/2013, contido no processo número 4680 de 2013, de autoria do vereador Luiz Emanuel, que dispõe sobre o reconhecimento no âmbito do município de Vitória do título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, concedido pelo Ministério da Justiça. A Comissão de Justiça ela foi pela manutenção do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Senhor presidente, pela ordem. O primeiro projeto não é o 98/2013, não, presidente? Não, vereador. Sessão dia 15. Ok, presidente. Acho que o vereador está com a pauta de ontem. É sim. Está no sistema, vereador. Se quiser olhar no sistema... Eu sou o líder, eu sim. Ok. Nós podemos ter apenas encaminhamento da matéria. Algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação.
Manuel falou sim, mas é assim mesmo. O pessoal fala. O Luiz Manuel falou sim. Não. É sim. Você vai botar pedido não, rapaz? É assim, Luiz Manuel? Então, é assim. Assim, Luiz? É assim. Não, eu pediu sim, vocês vão votar não? Não é possível. Tá correndo, rapaz. Não é possível que o Marcelão vai votar não. Mais algum vereador gostaria de registrar o seu voto? Não havendo, nós vamos encerrar a votação. 11 votos sim, veto mantido do prefeito, ok? Votação final. Nós temos uma redação final, que não cabe discussão em redação. A redação final do projeto 359/2013, de autoria do vereador, apesar que o vereador não está presente, né, vereador Serjão? A redação final pode votar sem a presença? Pode, né? Ok. Redação final do projeto de lei 359/2013, de autoria do vereador Serjão, que dispõe sobre o uso dos símbolos oficiais do município de Vitória. A Comissão de Justiça foi pela aprovação. A votação necessita de maneira simples, a votação é simbólica. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos 5 pedidos de urgência. O vereador Namichecker para fazer o primeiro pedido. Deixa eu ver qual que é esse, vereador. Esse é do reajuste. O salário é justo, depois eu faço mais. Senhores vereadores, nós estamos pedindo regime de urgência para esse projeto de reajuste. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Executivo, para que o reajuste, já em discussão, tratado com as entidades de servidores, para que ele possa valer para o mês de maio. Hoje nós temos que aprovar hoje essa urgência para que ele seja incorporado ao pagamento do mês corrente. Então, o projeto, evidentemente, é urgente. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Senhor presidente, Liderança pode fazer encaminhamento. Pode ser. Vereador líder, quem é? O vereador do PT? Eu vou ceder para o vereador Bolão. Não, o vereador líder pode fazer o encaminhamento. Quem é o líder do PT? Eu não posso ceder para o vereador Bolão? Não, vereador. O vereador líder pode fazer o encaminhamento. Então eu vou fazer o encaminhamento. Ok. Quero caminhar para a urgência, quero perguntar ao vereador Namichecker, está aqui do meu lado. Vai caminhar a urgência hoje? Vossa Excelência falou que vai votar hoje? É isso? Não. Na próxima sessão, terça-feira? É isso? Não. É isso, vereador? O regimento, nós lutamos tanto por isso aqui, o presidente Fabrício, eu, o vereador Davi Ismael. Esclarecer, Excelência. Nós estamos fazendo Vereador Nami, não cabe a parte de encaminhamento, ok? Por favor, eu vou guardar a questão do vereador Marcelão. Vereador Marcelão, urgência, próxima sessão só. Só isso. Ok? A próxima sessão. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Algum líder gostaria de encaminhar? Vereador Luiz Manuel. Senhor presidente, eu quero encaminhar naturalmente pela aprovação da urgência e pela natural aprovação do recuo do reajuste da reposição de peso de 4% que a prefeitura, que o executivo manda. Eu até comentei, eu falei na Assembleia dos Magistérios, ontem eu disse, olha, se chegar uma mensagem de 0,5%, eu voto a favor. Se chegar de 40%, eu voto a favor. Até porque isso é extensivo a todos os servidores do município. Então, se tem um prazo que nós precisamos
está adequado a ele, naturalmente a Câmara tem que cumprir sua obrigação e a gente vai aprovar o aumento. O que virá depois, específico para cada categoria, é uma outra história, mas eu encaminho pela aprovação da matéria. Ok. Mais algum vereador gostaria de fazer encaminhamento da matéria? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Ô, Nami. A máquina mais obediente ao prefeito que tem aqui é dessa aqui, ó. Deixa eu só finalizar aqui, vereador. Vereador Luizinho, vai proceder a votação ou não? Não? Ok. Senhor presidente, senhores vereadores. vereadores. Não, rapidamente, vereador. Encerrada a votação, 14 vereadores presentes, 13 votos sim, matéria aprovada. Senhor presidente. Vereador Reinaldo Balão. Justificar meu voto. Para ter 2 minutos. Antes de votar a matéria, eu não pude arguir o líder de governo, mas na mensagem do prefeito aqui, ele disse o seguinte: o aumento de despesa proposto respeita o limite prudencial do comprometimento de receita com despesas de pessoal, conforme a lei complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. É o que eu queria saber do líder de governo, que nós tivemos aqui por parte do presidente do sindicato, falou dessa tribuna desta casa, que se desse os 6%, isso não comprometeria a lei de responsabilidade fiscal, saltando de 47% para 48,4% ou 49%. Eu queria saber, vereador Namechek, Vossa Excelência, que é o líder de governo, que não está aqui, o que atingiu? 48%, 49%, porque não tem isso aqui na mensagem do prefeito. Então eu queria que Vossa Excelência, se soubesse, se não souber... Eu posso só esclarecer que, quando a matéria for votada no seu mérito, nós estamos apenas aprovando a urgência. Eu vou solicitar vereadores, que alguém da Secretaria de Fazenda esteja aqui, vereadores, a postos para prestar esclarecimentos. Só pedir, porque o tempo não cabe a parte nesses tempos, ok? Vereador aprovado o regime de urgência, vamos passar ao próximo pedido, vereador Namechek, pelo tempo de 3 minutos para encaminhar a urgência. Senhores vereadores, o prefeito está enviando essa casa e a urgência se justifica um projeto de lei revogando o outro. A lei que estabeleceu a contrapartida da prefeitura ao projeto Mais Médicos do governo federal, a lei continha exigências da contrapartida da prefeitura que o prefeito agora, e de fato ele tem razão, considerou descabidas, exageradas. A contrapartida da prefeitura é a manutenção dos 42 médicos. Nós temos 42 médicos na cidade, médicos do Mais Médicos. Qual é a contrapartida da prefeitura? O aluguel e a manutenção dos profissionais aqui. Essa é a contrapartida da prefeitura. Só que no projeto anterior, esse que está em vigor, as exigências para o desembolso da prefeitura para manutenção são exageradas em relação ao aluguel, documento, uma burocracia que extrapolou as exigências da própria lei federal. Então, o que aconteceu? Desde setembro, a prefeitura não repassa aos médicos de Vitória a sua contrapartida. Só quem está pagando esses médicos é o governo federal. A prefeitura não está conseguindo pagar porque eles não conseguem cumprir a burocracia. Então, nós estamos adaptando a legislação daqui à legislação geral do Brasil, em relação à prestação de conta, às exigências, e aí vamos poder pagar os médicos. É isso. É urgente porque os médicos estão se recebendo desde setembro. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Vereador... Quero encaminhar também pela urgência. 3 minutos. Perguntando ao vereador Namechek, vem mais médicos também?
Não vem mais? Como é que está? São 42? Não, eu entendi, vereador. 42 médicos. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Vou encaminhar, vereador presidente. Luiz Manuel, 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, de maneira bem objetiva, eu só quero recordar, porque fui voto vencido nessa casa, na discussão do Programa Mais Médicos, na adesão do Programa Mais Médicos do Governo Federal, que a Prefeitura de Vitória, a adesão que a Prefeitura de Vitória fez ao programa a nível federal. Naquele momento, inclusive, vimos aqui um movimento de ebulição dos médicos de Vitória. Fizemos uma audiência pública para discutir isso aqui, né, com o Sindicato dos Médicos, com a AMES, que todos estavam absolutamente contra o município de Vitória contratar médicos estrangeiros para criar uma total desequivalência, se esse sistema existe, que me vem à cabeça agora, entre o que ganha o médico no município de Vitória e o que ganha o médico pago pelo Programa Mais Médicos. Uma discrepância, né? E assim foi feito, o município fez. O que me assusta nesse momento, vou votar contra mais uma vez, até para manter a minha coerência, é o município reconhecer que errou na conta. Reconhece que errou na conta e vem corrigir o erro aqui agora, mais uma vez, através da Câmara Municipal. Olha, o pessoal está precisando fazer a conta direito, pô. Porque já era um absurdo você ter um médico sendo pago diferente dos médicos contratados pelo município, um valor de R$10.000. Se eu não estiver enganado, não vi o projeto, está em regime de urgência, mas a conta que se fazia para se garantir a parcela do município era mais R$1.500, em torno disso. Essa conta foi feita para além, a correção agora é para menos? É isso que o município está dizendo? Depois desse tempo todo? Quer dizer, é uma incoerência, uma contradição, que eu não quero fazer parte dela, não vou me estender demais, aqueles que já conhecem meu posicionamento, mas vou votar contra o regime de urgência e contra o projeto da Prefeitura. Continua podendo ser encaminhada pelo líder do PSB, vereador Davi, pelo tempo de 3 minutos. Senhores vereadores, aqueles que nos acompanham na galeria ou pela TV Assembleia e a TV Web. Apreciar o programa Mais Médicos sempre é um desafio, é algo delicado, é algo complexo, não é tão simples. Eu, em particular, tenho extrema dificuldade em avaliar o mérito desse projeto, extrema dificuldade. Mas, vereador Rogerinho, suba a tribuna com o objetivo de tão somente me solidarizar ao momento que o Aldifas, prefeito Aldifas da Serra, vem passando com a greve dos médicos. Mais uma vez, a gente vê uma greve onde a política dita as diretrizes, onde a política norteia. Uma clara movimentação para desestruturar. E vi hoje, na primeira edição do Jornal A Gazeta, primeira edição da TV Gazeta, a base de cálculo, comparando com o Mais Médico na Serra, chega a R$10.200, o Mais Médico são R$10.000, sendo que o Mais Médico, nós não temos 13º, verba rescisória, não tem 1/3 de férias. Então fica a minha solidariedade a uma gestão de alguém super competente, que é o prefeito Aldifas, do meu partido, que vem com muita dificuldade. Se temos dificuldade aqui em Vitória, com toda uma situação econômica provocada pelo cenário, pelos atores lá de Brasília, quanto mais o nosso prefeito Aldifas. Então fica aqui inclusive a reflexão que faço, porque teve a oportunidade de debater a violência. Ansiamos, vereador Vinícius Simões, por uma fiscalização de nossas fronteiras, para que não permitam entrar tantas armas. Ansiamos por novos tempos de ações
que são de competência do governo federal. E aquilo que vinha dizendo na tarde e noite de ontem, me parece, ou melhor, tenho a certeza, que a nossa presidente não gosta de nós, mas teremos a oportunidade de avaliarmos, caso a caso, as omissões e os erros políticos do governo federal para com a nossa cidade e nosso estado. Vereador Rogerinho. Boa tarde a todos os vereadores. Eu olho esse projeto, eu vejo como que ele é importante hoje para o município de Vitória. Eu tive uma oportunidade de fazer parte da Comissão Saúde, visitando algumas unidades na região da Grande Maruípe. Visitei a unidade de saúde de Andorinhas. E lá, vereador Vinícius Simões, eu tive a satisfação de conhecer um médico do programa Mais Médicos. Tive a oportunidade de conversar com esse médico, o vereador Davi Ismael, pelo jeito, também teve a oportunidade de conhecer, que já gritou ali, cubano. Por sinal, a simpatia de pessoa, está feliz de estar no Brasil, está feliz de estar no estado do Espírito Santo, feliz de estar na cidade de Vitória. E assim, eu fico imaginando como seria hoje aquela região com menos um médico. Menos um médico, mas um médico que ali naquela oportunidade está atendendo aquela região, aquela população tão necessitada. E nós sabemos que hoje a saúde é precária no todo o território nacional. Então, assim, nós não podemos ter esse privilégio, presidente Fabrício Gandini, de abrir mão disso, de poder correr o risco de perder, vereador Luizinho, essa oportunidade. Então, nós temos, sim, vou votar a favor da urgência, votamos a favor da urgência, vou votar a favor do projeto, porque nós entendemos que esse é um luxo que nós não podemos perder. Nós não podemos deixar de ter médico, porque saúde é sempre em primeiro lugar. Então, assim, estou aqui... Partidário, vereador? Então, estou aqui a dizer a todos que vou votar a favor desse projeto e, desde já, colocar e lembrar a todos, saúde em primeiro lugar. Obrigado. Obrigado, vereador Rogerinho. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Quero encaminhar, senhor presidente. Vereador Anderson Marinho, para o tempo de 3 minutos. Quero encaminhar pelo voto, pela aprovação da urgência da matéria, dizer que é com muita tristeza que ainda o PA da Enseada do Suá e o PA de São Pedro ainda tem muita dificuldade, vereador Fabrício Gandini, com pediatra. Rotinamente, entre 11, 11h30, eu recebo ligações, ou sou marcado no Facebook, cobrando do poder público, do poder executivo, pediatras para a policlínica. E, infelizmente, esse projeto não contempla os pediatras. Infelizmente, esse projeto não contempla os pediatras, porque são PAs, que são pronto atendimento. Mas nós ficamos atentos e a expectativa da população, principalmente aquelas, vereador Devani, que não tem condições de pagar um médico particular e que depende do SUS, que depende do sistema. Estamos aguardando do Poder Executivo o mais rápido possível uma solução, que é um caos, virou um caos, a falta de pediatra. A policlínica, constantemente, não tem um dia que não tem problema, não tem um dia. Não adianta trocar coordenador, não adianta. Já se trocaram o coordenador. Precisamos ter uma forma
de articular junto com as cooperativas, que existe cooperativa de pediatra, e conversar, criar um diálogo, porque tem solução. Não há solução para a morte, tem que ter solução. Então, eu voto pelo sim, mas pedindo e clamando ao prefeito dessa cidade uma atenção para o PA de São Pedro, para que possamos o mais rápido possível aquelas mães que tanto sofrem por falta de pediatra. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo, nós vamos colocar em votação. Mais algum vereador vai proceder à votação? Vereador Davi Ismael, proceder à votação. Acho que eu vou explicar esses aqui. Davi. Vereador Rogerinho, por favor. Mais algum vereador? Vereador Namichek vai proceder à votação? Vereadora Neuza de Oliveira e vereador Reinaldo Bolon. O Nami está fumando, pediu para avisar. Eu tenho que ser o primeiro a votar. Mais algum vereador? Não tendo, nós vamos encerrar a votação. 13 vereadores presentes, 12 votos sim, matéria aprovada. Urgência aprovada. Regime de urgência, projeto de lei 154/2014, sob o número 4.474/2014. Vou fazer o encaminhamento. Com a palavra, vereador presidente dessa casa, vereador Fabrício Só Gandini. fazer o encaminhamento rapidamente, porque tem alguns detalhes do projeto que... Esse é o reajuste idêntico, é da Câmara, dos servidores da Câmara, idêntico ao do Executivo 4 e 2. Tem o reajuste, tem uma alteração também que foi feita em relação aos PCs, PCAL1, PCAL2, em vez de PCOP1, 2, 3, 4, 5. A quantidade continua a mesma, no entanto, ele foi dividido em 3 categorias apenas. Por causa de nomenclatura, o Ministério Público estava pedindo uma atualização dessa nomenclatura que nós tinha encarregado de serviços gerais, mas era uma nomenclatura que não condizia com a atuação do cargo. Então, nós fizemos uma atualização e também está previsto nessa modificação. Foi feito o reajuste de quase todos os quadros, menos de função gratificada, que não foi feito o reajuste. Houve uma modificação em relação às funções gratificadas. Então, esse projeto de lei do reajuste da mesa diretora da Câmara de Vitória. Então, eu queria encaminhar pela aprovação. A presidência agradece o vereador presidente dessa casa, vereador Fabrício Gandini. Não havendo quem queira mais encaminhar, a presidência vai colocar a matéria em votação. Votação à urgência. Deixa eu tocar aqui que eles chamam, quando é você, eles chamam a atenção dele. Já deu. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Próximo. Não, mas ainda tem... Cita esses vereadores que Davi você não votou. O SGP. Quer que eu faça uma luta? Você quer fazer essa? Não, não vou falar nada não. Eu falei e embora. Ninguém caminha nada não. Não estou prestando atenção não. Não estou prestando atenção não. Eu caminho. Ninguém está prestando atenção. Ok, eu tive uma sugestão. O presidente não vota. Luiz Emanuel, vai proceder à votação? Não? Ok, mais algum vereador? O presidente não vota. Eu vou encerrar a votação.
Só tem que fazer uma correção e o vereador Luiz Manuel não registrou. 12 votos sim, 13 vereadores presentes. Luiz Manuel não registrou a votação. Outro regime de urgência, quando a gente dá o reajuste aqui na casa, nós temos que reajustar SGP também, que são os cargos de gabinete. Então, nós temos esse outro projeto que também faz alteração no valor da verba salarial, ok? A verba salarial de gabinete, ela é alterada nessa resolução, é uma resolução. Então, nós vamos colocar, já encaminhando. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Em votação. Qual que é o outro? É igual Neuzinha. Neuzinha, onde você vai estar? Vai estar em Guarapari. Você não é caminho, não. Mais algum vereador vai proceder à votação? Vereador Davi, por favor. Vereador Luizinho. Ok? Vereador Luiz Manuel ausente. Encerrada a votação. Matéria aprovada, 13 votos sim, urgência aprovada, ok? Mais uma urgência, regime de urgência, projeto de resolução 5/2014, sob o número 4.475/2014. Trata da estrutura organizacional da Câmara, que foi quando a gente faz a modificação daqueles cargos, nós precisamos modificar também todas as suas atribuições. Então, a gente está fazendo a alteração aqui das atribuições nessa outra lei, também é da Câmara apenas, é projeto de resolução. Ok? Matéria pode ser discutida encaminhada por algum outro vereador. Não tendo, nós vamos colocar em votação. Vereador Namichecker, vereador Luiz Manuel, vereador Luizinho. Finalizada a votação, 14 vereadores presentes, 3 votos sim, a urgência aprovada. Nós vamos voltar à pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 431/2013, de autoria do vereador Davi Ismael, que denomina logradouro público no bairro Santa Marta. Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, votação maioria simples. Matéria em discussão. Nenhum vereador? Então, vamos colocar a matéria em votação. Mais algum vereador vai proceder à votação da matéria? Mais algum vereador? Vereador Devani, vai proceder à votação, vereador Devani? Já que Davi não é candidato a deputado, eu sugeria a
Ok. Encerrada a votação. Matéria aprovada. 13 votos sim. Projeto de lei número 459/2013, de autoria do vereador Serjão, que dispõe que as empresas potencialmente poluidoras e utilizadores de recursos ambientais possuam responsável técnico em meio ambiente em seu quadro de funcionários ou consultoria técnica equivalente. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, a Comissão de Meio Ambiente pela aprovação. A votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, a matéria pode ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, a matéria em votação. Rápido e rasteiro, sem discutir. Não, discutir o que eu quiser, ué. Eu tenho que falar sobre o táxi. Mais algum vereador? Vereador Luiz Manuel? Treze votos sim. Matéria aprovada. Projeto de lei número 36/2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que torna obrigatório aos órgãos da administração pública municipal, direta e indireta, disponibilizar sinal de internet sem fio para acesso universal e gratuito à população. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, a Comissão de Finanças também foi pela aprovação da matéria e a Comissão de Ciência e Tecnologia também foi pela aprovação da matéria. A votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Vereador Davi, pelo tempo de 5 minutos. Queria aguardar o processo. Projeto de lei de autoria do vereador Rogerinho torna obrigatório aos órgãos da administração pública municipal, direta e indireta, disponibilizar o sinal de internet sem fio para acesso universal e gratuito à população. Vereador Luizinho, permita-me fazer a reflexão contigo acerca do tema, para, ao final, tentar convencê-lo que, neste momento, creio no voto não, pelo seguinte: julgo que o melhor voto, mais consciente, é o voto não. O município de Vitória tem que ter muita cautela em exercer concorrência com as empresas. Eu acho que a disponibilidade de uma internet Wi-Fi muito vale, quando a gente tem limitação do conteúdo, que é justamente a intranet. A disponibilização da internet, da intranet, nos modos que acontecem nos aviões da TAM, nos modos que acontecem nos outros municípios, é uma internet restrita a um conteúdo. Não cabe ao município de Vitória proporcionar acesso à internet a ninguém com fins de entretenimento, com fins de aplicação de golpes, com fins de estímulo, acesso à pornografia, porque a gente sabe que a nossa internet, apesar da lei votada em Brasília, que é o marco da regulamentação, entendendo que a internet não é casa de ninguém, começam a ter responsáveis pelo conteúdo, mas muitas vezes eles passam a ser estimulados. A disponibilidade de Wi-Fi com conteúdo restrito se faz necessário. Na Praça São João Batista, o vereador Anderson Marinho pode nos trazer com mais clareza a questão de sinal, se está bom, se não está. Mas vejo também outros locais, sobretudo os locais, os parques e praças, para que as pessoas tenham neste local um local tranquilo, onde elas possam bater um papo, possam olhar seu e-mail, sim, mas restrito a essas áreas. Então vejo com dificuldade, até porque
começa a ter concorrência desleal, a prefeitura exercendo um papel que é justamente o papel do próprio município. Então, desta forma, apesar do parecer que dei, não venho apontar vício de iniciativa em razão do custeio, essa não é a fala deste vereador, tão somente no mérito, e peço a compreensão de todos. Mais algum vereador? Não tendo, a matéria pode ser encaminhada. Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Vereador Davi Ismael, vereador Luizinho, Luiz Emanuel, Reinaldo Bolon. Encerrada a votação, 14 vereadores presentes, 12 votos sim, 1 voto não. Matéria aprovada. Nós encerramos a pauta da ordem do dia de hoje. Eu queria, antes de encerrar a presente sessão, convocar todos os vereadores para a gente reunir extraordinariamente na data de hoje, às 19 horas, como prevê o artigo 147.2, em caso de urgência ou interesse público relevante. Tendo em vista que nós temos a necessidade de, na data de hoje, proceder à questão do reajuste dos servidores do município, sendo a data limite para as questões operacionais, nós vamos encerrar a sessão, mas convidando todos para a sessão extraordinária às 19 horas. A pauta, eu peço que seja entregue aos vereadores. Eu vou fazer a leitura do projeto de lei 155, que trata da revisão geral anual das remunerações dos servidores do Executivo, projeto de lei 153, que trata do programa Mais Médicos, projeto de lei número 154, que trata do programa dos servidores da Câmara Municipal de Vitória, projeto de lei da mesa diretora, que altera a resolução número 1908 de 2013, também que trata da remuneração, e o projeto de resolução também número 5, que trata também da questão estrutural da Câmara, com as modificações que foram feitas. Então, encerro a presente sessão e convido a todos para a sessão extraordinária às 19 horas. Ok? Obrigado. Se não der, o presidente dispensa para